Demais, né? E dentro da tua experiência clínica, quais os tipos de memórias que você mais acessa, que você mais encontra nos seus pacientes? Bom, Cris, cada ser que chega aqui, cada pessoa, né, cada paciente, cada cliente, ele é único, ele traz uma história consigo. Né? Ele traz a história da família, que já vem pela hereditariedade, ele traz a história da gestação, do período em que ele era vida fetal, né? Ele traz a história da criança, se ele já for um adulto, aí já tem a história da adolescência, da vida adulta, então tudo isso vai se somando. Né? Então não tem uma receita para trabalhar com a microfisioterapia. Mas é claro, né? Quando a cabeça não está boa, isso todos nós sabemos, né, influencia bastante na nossa saúde física, né? É a nossa ligação mesmo corpo, mente, espírito. Então, não dá para dissociar, né? Não, olha, quem hoje em dia tenta dissociar isso já não está mais na atualidade. Hoje em dia a gente não, exatamente, a gente já trata a saúde, o ser humano como um todo, a própria Organização Mundial de Saúde já trata as pessoas assim, né, com as questões psicossomáticas, que são 85% de registro, né, nas questões da OMS. Então, assim, é claro que a gente pega aqui pessoas que tiveram N traumas ou que vivenciaram várias reações nesse lado emocional, tá? Então, acontecem separações nas vidas das pessoas, né? De pai e filho, separações de marido e mulher, enfim, separações de cidade, você mora num canto, está ali adaptado toda aquela vida e vai para outra. Acontecem as perdas, né? Infelizmente as nossas mortes, a gente sente porque gosta das pessoas, né? Se envolve, é a nossa história. Então aquilo ali também marca, às vezes uma perda do parente, do ente querido, tá? Uma perda de um emprego, né? Isso mexe muito com essas questões como um todo, sentimento de abandono, sabe? Então tudo isso aí realmente são frustrações, né? Muito, né? Que a gente se frustra. Isso, muitas vezes a gente pega pessoas aqui com, assim, eu tinha uma certa meta, um planejamento de vida e aquilo ali não se concretiza, não se realiza, então nos frustra, como você mesmo falou, porque era para ser de uma maneira, eu gostaria de estar vivendo uma outra história. Talvez a gente cria expectativas demais, né? E aí as coisas não acontecem. Exatamente. E aí bloqueia, né? Isso. E a gente também trata muito as questões de toxinas, tá certo? De ambientes que a gente vive que não são bacanas, às vezes são toxinas até de ambiente pesado, pessoas que têm, sabe, aquele pessimismo e que ficam todo o tempo com a gente, no trabalho, energeticamente que não estão, né? Aquele ó dia, ó azar, ó, né? Então aquilo tudo pode realmente também nos abalar. Tá? Um ambiente assim, como também um ambiente no sentido físico mesmo, tá? De ter muita energia eletromagnética circulando diferente, às vezes assim, aquelas torres, antenas de televisão, de celular e tudo mais, isso influencia também, né? De qualquer forma, é energia. Nós também, se a gente for voltar tudo, nós somos um corpo energético, então a gente tem uma frequência de trabalhar, né? Também. Então o eletromagnético ele influencia. Essa história de dormir com o celular fora, sem ser próximo a você, é uma ótima, porque é o momento de você estar lá equilibrando. O sono por si só já é um equilíbrio, né? Já de você botar tudo em ordem, ainda mais se você conseguir tirar tudo que é eletromagnético de perto, melhor ainda. Então, fora isso, a gente tem as toxinas medicamentosas, né? Então, muita gente assim que chega aqui, que já tomou muita medicação, que já tomou muito antibiótico, por exemplo, na infância, fez quimioterapia, radioterapia. E aí tudo isso aí é viciado em analgésico, né? Porque parece que hoje o ser humano ele não consegue suportar um pingo de dor, né? A dor assim, ela começa a disparar, a gente corre no analgésico. Exatamente. Então, e aí você vai intoxicando o seu corpo de certos elementos em que ele vai favorecer momentaneamente, mas que vai trazer, né, alguns malefícios a longo prazo. Então a gente também atua nessa área. Radiações, a gente pega pacientes aqui que já fizeram várias cirurgias e já passaram por N situações de vários exames, né? E a gente sabe que o raio-x, ele é tóxico e outros exames também. Então tudo isso aí é verificado no momento em que a gente está realmente com o paciente na maca, fazendo a avaliação e atendendo esse paciente. Bom, então, seguindo nessa linha, você já deve ter visto muitos casos e muitos resultados, né? Então acho que não é só na linha da dor muscular em si, ou de, sei lá,
Conta um pouco pra gente alguns casos assim bem interessantes que aconteceram com você, assim, dos seus pacientes. Além, né, lógico, do seu filho, né, que foi o primeiro grande sucesso. Isso. Bom, a microfisioterapia, ela traz tantos resultados, a gente fica encantado de uma forma tal, quanto profissional, que, por exemplo, há mais ou menos um ano que eu estou dedicada exclusivamente à área clínica, tá? Antes a gente desenvolvia também outras atividades na área acadêmica e hoje apenas na área clínica, diante da resposta que a gente tem visto dos pacientes e da procura realmente que a gente tem tido no consultório, tá? Então, assim, chegam para mim, imaginem, assim, um clínico geral, tá? Em que a gente chega aqui problemas de todas as ordens, chegam problemas de enxaqueca, chegam problemas músculo-esqueléticos, vamos dizer, foi o primeiro que nos procurou, que chegou por conta do que eu já atendia, né? Então, assim, eu sou na área de osteopatia, atendo muito problemas de coluna, então atendo já pacientes com fibromialgia, e a fibromialgia tem que fazer micro, não tem outra saída, não tem como se tratar. Fibromialgia, a gente tem muito seguidor da fibromialgia, então olha aí, gente, presta atenção. Isso, fibromialgia tem muito a ver com essa história de memórias celulares, sabe? Então aí começou a vir vários outros casos. Pele, né? Também Nossa, pele dá resposta demais, né? Pele está conectada total com o sistema nervoso. Então quando a gente trata pele, problema de psoríase, problema de doenças de pele autoimune, alergias de maneira geral, tanto alergias de pele como alergias respiratórias, a gente tem um excelente resultado. Quem quiser dar um pulinho lá no meu Face, tem N depoimentos, tá, de pessoas falando, como também no site, depois a gente vai passar aqui, tá? A gente trata problema, mulheres com querendo engravidar. Às vezes chega aqui, Cris, sem nenhum problema constatado médico. Porque tem mulher que faz exame, faz tudo e não engravida de jeito nenhum. Isso. Então a gente vai, estimula o corpo dela, né, para trabalhar em harmonia, tira os curtos-circuitos, vamos falar assim, e a partir daí acontece, tá? Acontece a gravidez. Então a gente trata também as questões da endometriose. Recentemente a gente tem atendido, recentemente que eu digo de uns 2, 3 anos para cá, né, a gente tem atendido pacientes também da linha do autismo, crianças com algumas síndromes, crianças que têm muita infecção de repetição. Então, assim, a microfisioterapia, ela vai equilibrar o corpo como um todo, tá? Então, vamos supor nas crianças com autismo, né? Elas têm dificuldade de socialização, dificuldade na fala, né? Tem dificuldade de interação, às vezes de concentração, ou são crianças que às vezes têm um pouco mais de agressividade. Então, a gente consegue controlar. A gente consegue fazer com que encaixe algumas coisas que fazem com que a criança ela vai desenvolvendo de maneira geral. Nossa, que maravilha. A microfisioterapia ela é uma técnica que quando você faz um atendimento, a resposta você vai vendo ao longo de 6 meses, 1 ano. Aí quer dizer, Diário, que eu só vou ver resultado nessa época? Não. Você já vê no primeiro atendimento, provavelmente 3 semanas após o primeiro atendimento. Mas eu digo assim, você ainda vai colher mais coisas, além do que você viu assim, instantaneamente, ou na primeira, segunda ou terceira semana. Aquilo ali ainda vai florir bem mais, tá? Para dar mais respostas. Então, de maneira geral, é um equilíbrio do corpo. A gente é procurado aqui por pacientes com problemas auditivos, com dificuldade de ouvir, enfim, pessoas que têm infecções repetidas, né? Adultos também, não só crianças. Teve um paciente que me procurou com problemas de taquicardia, para você ter ideia. Nossa, eu nunca tive nada e de repente meu coração à noite começa a agitar, de repente, tá? Então, esse aí, como um atendimento, realmente a gente conseguiu descobrir qual era a memória, tratou e resolveu. E ela já tinha indicação, inclusive, de tomar antidepressivo, veja só, né? Então, nem precisou entrar em nenhum tipo de linha medicamentosa, porque apenas com as mãos. Gente, o que me encanta mais é você poder tratar naturalmente, é colocar o corpo para funcionar. Vamos organizar o seu corpo. O que tem de errado? Como é que ele pode se organizar e se autotratar? Como é que eu vou ser uma facilitadora desse processo? É isso que me encantou na técnica. Eu vi uma vez um médico falando que a gente passou uns 10 mil anos, né? Nós, como Homo sapiens, vencendo as doenças sem precisar de remédio, porque não tinha remédio na época, né? Isso. E lógico que a expectativa de vida era muito menor, né? Mas mesmo assim o nosso corpo ele era exposto e ele precisava responder, tanto é que a gente está aqui hoje, que se adaptou. Né? E só que ele faz uma crítica a partir do momento, né, desse boom da indústria farmacêutica,
a gente começou a ficar muito fraco para a dor, para as resistências, porque tudo a gente coloca o medicamento para dentro. E ele prevê assim, as futuras gerações extremamente frágeis para suportar uma virose. Né? Porque a gente não consegue mais fazer com que o nosso corpo desenvolva essa inteligência imunológica, enfim, né? Para poder vencer isso. E acho que a micro seria um caminho aí muito interessante de fazer a gente resgatar essa inteligência. Claro que hoje a gente tem uma qualidade de vida melhor, a gente tem todos os, né, o que a gente faz, então a gente vai poder viver 150 anos, quem sabe, se né? Deus quiser. Bom, gente, na verdade o caminho é por aí mesmo, né? Não é que a gente não precise nunca mais tomar medicação, mas é poder controlar um pouco melhor essa questão. Não tomar uma medicação por nada, e a micro ela acaba trazendo uma consciência maior. Porque quando a gente vai mostrando as memórias, olha, isso aqui aconteceu na sua infância, você se sentiu abandonado. Ah, isso aqui, você tomou vacina recentemente, pode ser uma intoxicação, que a vacina ela faz bem, mas ela também pode intoxicar o corpo de alguma forma, e aí você trabalhar aquela memória, sabe? Então as pessoas começam a entender como é que o corpo adoece, isso leva um grau de consciência maior, e na próxima vez que adoecer, o que aconteceu na minha vida? Como é que eu posso melhorar esse aspecto? Isso, de uma maneira geral, já induz um fortalecimento do sistema imunológico.